Você pode se assentar ainda assim mesmo nesse espírito. Continue orando, continue falando com o Espírito Santo. Não se distraia. Não deixe que nada tire a sua atenção. Vindo para cá em viagem, eu conversava com o Espírito Santo dentro do carro. Em comunhão com o Espírito eu dizia: qual é a palavra essa noite? Qual o desejo que o Senhor tem para essa geração? O que o Senhor quer liberar sobre a igreja? Então, gente, eu sinto a presença do Espírito Santo neste lugar de uma forma poderosa. Esses 2 dias serão tão fortes. Você vai sair daqui nesses 2 dias, meu Pai, eu declaro que esses 2 dias serão como um divisor de águas para a sua vida. Você será um outro jovem, um outro homem, uma outra mulher. Então, o Espírito Santo, de uma forma muito linda, muito doce, ele sussurrou aos meus ouvidos e falou: pregue sobre o tema continue ouvindo a minha voz. Então, eu quero falar sobre isso essa noite. O tema da palavra é essa: continue ouvindo a voz do Espírito Santo. É bom demais ouvir o Espírito de Deus. Melhor ainda é continuar ouvindo a Ele. É bom demais ter uma experiência com o Espírito Santo. Melhor ainda é continuar todos os dias experimentando o Espírito Santo. É lindo ser impactado pelo Espírito Santo em um momento da vida. Mais lindo ainda é todos os dias olhar para Ele e ser impactado por Ele. É uma geração que não vive de momentos, mas é constante. É uma geração que não procura só em um tempo como esse tão maravilhoso, nessa conferência, mas é uma geração que faz a sua própria conferência todos os dias no seu quarto. É uma geração que não para. Homens, mulheres, jovens, crianças, adolescentes, senhores e senhoras que não param. Passaram 10 anos e continuam mais fortes no Espírito. Passou 1 ano e continua mais forte no Espírito. Eu tenho algo dentro de mim, desde quando eu conheci o Espírito Santo em 2008, que eu tenho como princípio para mim: ontem foi bom, hoje tem que ser melhor que ontem, e amanhã melhor que hoje. Você não pode ficar acomodado ao que você já viveu. Pastor, aquela vez, aquela madrugada, quando eu estava orando, quando eu estava clamando, e o Espírito Santo falou comigo. Lindo, glória a Deus. Isso serve de elogio com certeza. Digno é a pessoa que ouve o Espírito Santo. Só que tem que ser diariamente. Por quê? Nos últimos dias, aumentaria-se também o enfraquecimento, a frieza, o esquecimento, os dilemas, a confusão, os dias ruins. Se você não estiver focado, se você não estiver com o seu coração no Espírito, você pode
ficar tão longe dele, a ponto de não sentir mais falta. Portanto, o tema dessa palavra, essa noite, é esse: continue ouvindo a voz do Espírito Santo. Como tema, como base bíblica, Atos capítulo 8. Se você tem, abra. Bacachorocofai. Tu és maravilhoso, Espírito Santo. Atos capítulo 8, versículo 26 em diante. Dizer para vocês que eu estou muito feliz de estar aqui mesmo, de verdade. É uma honra, pastora Mônica, pastor Oswaldo, pastores, irmãos. É uma honra de verdade. Dizer que a minha esposa queria estar aqui muito, vocês sabem disso. A minha esposa maravilhosa, Flávia. Para quem não sabe, sou casado, bem casado, graças a Deus. Tenho uma filhinha de 1 ano e 5 meses, a Aimee. E por causa de uma agenda dela, um compromisso com a faculdade, e um trabalho que deveria ser entregue hoje pessoalmente, ela não pôde estar aqui. Mas ela deixou um beijo para vocês, já falei isso, para os pastores aqui, para a igreja. Atos capítulo 8, versículo 26 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. Você achou? Diga amém. Vamos lá. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco mordomo mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. 28. Regressava ele, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. Então disse o Espírito Santo a Filipe: chega-te e ajunta-te a este carro. E correndo Filipe, ouviu o que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como a ovelha para o matadouro, e como mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contar a sua geração, porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta Isaías? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nessa escritura, lhes anunciou a Jesus Cristo. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de um riacho, de alguma água, de um pequeno rio. E disse o eunuco: eis aqui a água, que me impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito, se crês de todo o seu coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não ouviu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo passando anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Diga amém. Obrigado. Essa palavra é linda,
e poderosa, porque ela conta a história de um jovem chamado Filipe. E cá para nós, Filipe era jovem, viu? A história conta que ele não tinha mais de 30 anos. Jovem. Alguns historiadores dizem que ele tinha entre 22 e 25 anos de idade. Filipe também, para quem não sabe um pouquinho, eu vou tentar resumir. Junto com Estevão, mais 5 foram eleitos diáconos da igreja. A igreja cresceu tanto que passaram por dificuldades. A palavra fala que as viúvas estavam tendo problemas, não eram mais assistidas porque, poxa, já passavam mais de 5.000 pessoas. Então, levantaram os diáconos para servir aquelas mulheres. Então, Filipe, junto com Estevão e mais 5 pessoas, 5 homens, que tinham que ter algumas qualidades, por exemplo, cheios do Espírito Santo, cheios de fé e sabedoria, prontos para servir. Eles tinham essas qualidades, esses atributos. Então Filipe, junto com outros, era um simples diácono. E a palavra diáconos, no grego, significa aquele que serve. Então todos nós somos diáconos, porque servimos o Senhor. Filipe era alguém que servia, era alguém que se colocava à disposição. Preste atenção nisso aqui. O mesmo Filipe ali servindo, eu imagino que ele olhava os apóstolos e pensava, poxa, é um sonho ser um dia parecido com o apóstolo Pedro, quem dera. Mas eis-me aqui, Senhor, eu estou aqui servindo. Ninguém me vê, eu faço as minhas coisas aqui, mas o meu projeto é um dia estar ministrando como esse homem. Isso foi tão forte que em Atos capítulo 6, capítulo 7, a palavra fala que a igreja, ela foi dispersada. Ali, o primeiro mártir morre, Estevão, que era um dos diáconos, amigo de Filipe, apedrejado. E aos pés dele estava um jovem, um outro jovem, que tinha 27 anos, chamado Saulo, que depois se tornou o apóstolo Paulo. Olha a sua história, eu quero que você entenda o contexto. Filipe, ele cresceu naquilo, cresceu servindo, cresceu fazendo poucas coisas, cresceu dando valor aos pequenos detalhes, aquilo que ninguém imaginava, cuidar de viúvas, senhoras, que estavam ali no ladinho, ele cuidava, dava alimento para elas, colocava o cobertor sobre elas, se elas sentissem frio estava ali, se sentissem calor estava ali, se quisessem ir em algum lugar ele levava, ele servia aquelas mulheres, esse era o papel dele. E nessa época o apóstolo Pedro já estava debaixo de uma unção tal, que conforme a palavra, a sua sombra curava os enfermos. Imagina Filipe olhando e, meu Deus, que homem cheio de unção, quem dera ser um dia assim. Mas calma, por enquanto eu continuo aqui, fazendo essas coisas que o Senhor me mandou fazer. Não é isso que eu queria falar, mas aprove o Senhor liberar isso sobre vocês essa noite. Eu abro um parênteses. Continue servindo nos pequenos detalhes. Não deixe de fazer aquilo que você está fazendo. Há pessoas aqui, o Espírito fala comigo, há pessoas aqui que vieram essa noite fazendo perguntas ao Senhor. A resposta foi dada hoje. Não largue esse departamento que o Senhor colocou na sua mão. Não abra mão. Não abra mão. Eu sinto o Espírito aqui. Eu sinto tão forte que essa palavra foi para esse lado aqui, ó. Parece que eu estou vendo essa pessoa aqui na minha frente. Eu quero que vocês compreendam o Espírito de Deus, Ele está aqui, Ele vai falando, Ele vai liberando, Ele vai agindo. Estão entendendo? Quem está entendendo, diga amém. A palavra foi para cá? Bom, eu não vou continuar porque eu quero pregar ainda. Mas a querida balançou a cabeça. Deixa eu falar aqui uma coisa para você. Continue ouvindo o Espírito Santo.
Aprenda a ouvir o Espírito no seu interior. Estabeleça isso como prioridade todas as manhãs e todos os dias. Faça disso um princípio como regra. Filipe continuava servindo nos pequenos detalhes. Um dia, aprouve o Senhor ter levantado ele. A palavra fala que houve uma perseguição na igreja, um morreu, pessoas foram colocadas de lado, pessoas se esconderam, e Filipe foi levado para Samaria. Eu quero que você entenda isso aqui. Saiu de um lado e para o outro, ele foi para Samaria. Estava em Jerusalém e foi para Samaria. A caminho de Samaria, de Jerusalém a Samaria, dá alguns dias de viagem. Ele caminhou alguns dias para chegar até lá, depois dessa perseguição. Eu falo para você, abro mais um parênteses aqui. O que você está passando e para você é tão difícil, é uma forma de Deus encerrar um ciclo na sua vida e colocar em você em outro ciclo. Repito, aquilo que você está vivendo hoje, e para você parece tão difícil, é o limite, parece que você chegou no limite. Agradeça a Deus, porque depois do limite começa um novo ciclo. O fim de um ciclo é o limite. Aqueles apóstolos, aqueles discípulos pensaram assim: meu Deus, eles vão matar a gente. Gente, dispersem, vão para todos os lados, cresçam, façam. Então, nesse momento, Filipe foi levantado de um diácono poderoso em Deus, ungido em Deus, como um grande evangelista. Olha o processo, olha o tempo. Eu falo para você, não quebre o processo que Deus colocou na sua vida. Não burle, não vá por outros atalhos. Continue nesse processo. Filipe estava ali. Continue. Porque um dia o Senhor vai te aprovar. Filipe foi aprovado e foi levantado como um grande evangelista. Você lembra que eu falei no início? Que ele servia como um diácono e olhava os apóstolos e ficava impactado, você lembra? Pois bem, ele começou a ministrar da mesma forma também. Leia Atos capítulo 8, você vai entender. Filipe estava debaixo de tanta unção, que ele ia em todos os lugares, multidões de pessoas vinham atrás dele, perto dele, vinham impactadas, curadas, restauradas. Está escrito. Então aquilo que ele sonhava lá atrás, Deus realizou no tempo certo. Quem está entendendo alguma coisa aqui? Está compreendendo alguma coisa de verdade aqui? Obrigado, irmão. Está compreendendo de verdade? Quem está compreendendo, levanta a mão, vamos lá. O processo, o tempo. Mas, eu quero que você entenda isso. Qual foi a parte principal do processo? Para que Deus levantasse ele, para que algo acontecesse. Além de não desistir, é lógico. Qual foi a parte principal? Ele continuou ouvindo a voz do Espírito Santo. Aqui está o segredo. Eu fiz questão de ler do versículo 26 em diante, para você entender essa história linda. Aqui Filipe já é um grande evangelista, um homem de Deus. Pessoas vinham perto dele e queriam ser tocadas pelo Espírito Santo através da vida dele. Aqui ele já era um homem de Deus e fazia coisas extraordinárias da parte do Senhor. Mas olha só essa história em específico. A palavra fala, aquele diácono, homem simples, que servia as viúvas, agora um grande evangelista, homem de Deus, não desmerecendo um ou outro, é o processo de Deus.
Entenda o processo de Deus. Se você serve as viúvas, com certeza Ele vai te colocar perante as multidões. Entenda o processo de Deus. Entenda aquilo que Ele está fazendo na sua vida. Não crie atalhos. Simplesmente ande no caminho que Ele colocou para você caminhar. Então a palavra fala no versículo 26, e o anjo do Senhor falou a Filipe, levanta-te e vai para o lado sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. 27, e levantou-se e foi. Aqui você vê o Filipe maduro, você vê um jovem experiente. Como assim experiente? Alguém que estava sensível com o Espírito Santo. Alguém que tinha criado durante esse tempo, esse processo, uma maturidade tal a ponto de quando o Senhor falar, ele entender e bater continência para o Senhor. Sim, Senhor. Eis-me aqui. A importância de continuar ouvindo. Eu quero entrar em outro texto para você entender um pouco melhor sobre essa questão, mas vamos resumir isso aqui. Esse jovem Filipe, que ouviu o anjo do Senhor, levanta-te e vai para o sul, vai para um caminho perto de Gaza, que está deserto. Ele poderia perguntar, o que eu vou fazer lá? Senhor, o que o Senhor quer de mim lá? E muitas vezes é assim que nós caminhamos. Quando nós não estamos ainda maduros em ouvir o Espírito Santo, tudo aquilo que Ele nos fala é sinal de uma crítica contra Ele. Entendo o que eu vou falar. Filipe estava caminhando em profundidade com o Espírito, a ponto de um anjo do Senhor simplesmente falar, levanta-te e vai para o sul, para aquele caminho próximo ao deserto. Ele simplesmente não duvidou, não criticou, não retrucou, não duvidou, não teve confusão. Ao contrário, eis-me aqui, e foi. Aqui eu entro num ponto. Quando todos os dias você continua ouvindo a voz do Espírito Santo, menos dúvida você vai ter. Mais convicção você vai ter. Quanto mais você der crédito à voz do Espírito de Deus, menos confusão você vai ter em si. Mais crédulo, crença, convicção, fato, realidade, certeza, você vai ter naquilo que Ele está fazendo. Por mais que você não compreenda o que está ali, eu falo para vocês uma realidade. Deus nunca vai mostrar a escada. Poucas vezes Ele mostra a escada. A maioria das vezes Ele mostra o outro degrau. Aqui entra uma questão com cada um de nós. Nós queremos que Deus faça e nós, por favor, mostra tudo de uma vez. Vou falar para você, Ele é um pai. E um pai muito responsável. Eu quero que você entenda. Ele pode mostrar, sim, mas a realidade vai ser o próximo degrau que você vai subir. Porque se muitas vezes mostrar a escada, você vai querer subir do seu jeito, da sua forma, e vai estragar tudo. Aí você fica assim, meu Deus, por que o Senhor não mostra? Por que o Senhor não faz? Por que isso? Por que aquilo? Só isso ainda? Só isso ainda? Ei, agradeça. Se Ele mostrar, você vai estragar tudo. Nós temos essa inclinação de querer fazer como a gente acha, de querer subir como a gente acha que deve ser. Por isso que o Espírito Santo olhou para Filipe, o anjo do Senhor, levanta-te, vai para o caminho e simples. Eu não vou falar mais o que vai acontecer, simplesmente levanta e vai lá. Ouve a minha voz, continue ouvindo ela, dê crédito a ela, porque quanto mais você ouvir, mais maduro você vai estar nela. Eu estou falando com uma geração que não simplesmente ouve a voz de Deus em uma conferência, mas ouve a voz do Espírito Santo todos os dias, no seu quarto,
no seu trabalho, na sua faculdade, no cinema, no shopping, em qualquer lugar, namorando, com os amigos. Quando o Espírito Santo fala, não tem nada que possa interromper isso. Levanta as suas mãos e diga assim: Espírito Santo, eu quero continuar ouvindo a sua voz. Filipe se levantou. Quem está entendendo a palavra, diga amém. Não, quem está entendendo, diga amém de verdade. Vamos lá. Filipe se levantou. O anjo do Senhor falou: levanta-te e vai para aquele caminho lá. Só. Filipe, eu estou mostrando o outro degrau. Não queira a escada toda, só o degrau. Amém, Senhor? Ok? Não vou reclamar. Se é isso que o Senhor está fazendo, ok. Eis-me aqui. Ele levantou e foi. Aí a história continua. Quando ele se levantou e foi, eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu setor, ou seja, era tesoureiro. O cara era uma pessoa influente em Candace. Ele tinha ido a Jerusalém para adorar. Todos os anos, uma vez ao ano, todas as nações vizinhas vinham naquela época para Jerusalém adorar, menos Samaria. Mas todos vinham. Então, ele estava sentado na sua carroça, e ele estava com um pergaminho, um rolo, escrito algumas coisas que Isaías colocou. E quando aquele homem estava ali, lendo aquilo, ele não estava entendendo nada. Estava tudo confuso para ele. Então, naquele mesmo momento que a confusão entrou, que a dúvida entrou naquele homem, que a Bíblia não fala o nome, só fala que era um tesoureiro daquele reinado de Candace, e era uma rainha. Pois bem, esse homem, que nós não sabemos o nome, estava confuso, em dúvida. Então, naquela mesma hora, quem que se aproxima? Filipe. Mas antes de se aproximar, nós entendemos o 29. Disse o Espírito a Filipe: vai e se aproxima dessa carroça, desse carro. Primeiro o anjo do Senhor fala: levanta-te e vai lá para Gaza, lá para o deserto, a divisão, né, fronteira. Tá bom, Senhor, eis-me aqui. Depois, quando chegou lá, o Senhor mais uma vez diz: agora se aproxima do carro. Mais nada. Se fosse eu ou você, Senhor, vou me aproximar para quê? O que o Senhor quer que eu faça? O que eu vou ficar olhando para o homem? Entenda, quando o Espírito Santo te dá uma direção, quando o Espírito Santo, ele te dá uma palavra, ele já tem a realidade daquela palavra. Ele mostra para você uma parte para que você confie nele para ir para outra parte. Se Filipe não se levantasse, não saísse rumo àquele caminho, lá para o deserto, junto a Gaza, ele nunca teria convertido aquele homem. Aqui eu falo, a importância de continuar ouvindo o Espírito Santo. Antes de terminar esse texto que é lindo, vai lá para Gênesis, você que está com a Bíblia aí, ou simplesmente me ouça. Gênesis capítulo 22. Versículo 1. Primeiro livro da Bíblia, capítulo 22, versículo 1. Também nos conta a história de um homem que continuou ouvindo o Espírito de Deus. Está escrito assim, versículo 1. Aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão e disse: Abraão, olha só, experimentando a voz de Deus, ouvindo a voz do Espírito Santo. Abraão, e Abraão disse: eis-me aqui. Quando você dá crédito à voz do Espírito Santo,
você não tem dúvidas quando Ele está falando. Tudo que você vai dizer é: eis-me aqui. Ou como Filipe, se levantar e obedecer. E Deus diz: toma agora o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai até a terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. De novo, a mesma história. Deus nunca fala tudo, fala por partes. Eu estou falando com jovens, homens, mulheres, senhoras e senhores aqui, que já ouviram o Espírito Santo, mas não ouviram tudo ainda. E estão em dúvida: meu Deus, mas... ei, filhinho, filhinha, faça, do it, faça, se coloque à disposição. Simplesmente isso. Tanto Felipe como Abraão, a mesma história. Ouviram a primeira vez, Deus mostrou uma parte do degrau e ofereceu para eles a experiência. Subam. A palavra fala que Abraão estava tão experimentado em Deus, a voz de Deus era tão clara, que não teve dúvidas. Vamos lá. E o mais lindo no versículo 2 é que Deus falou: as montanhas que eu ainda vou te falar. Tipo assim, não é completo, deixa que eu vou falando aos poucos, calma. Esse é o processo. Não queira saber tudo de uma vez, você vai ficar doido. Calma. Então, olha só, a obediência, porque quem costuma-se a ouvir o Espírito Santo, costuma-se também a obedecer o Espírito Santo. Então, versículo 3, se levantou, de novo, se levantar, né? Eu quero que você entenda algo, sempre vai ser assim. Quando Deus fala, o cara tem que se levantar. Quando Deus fala, o cara se levanta. Ou seja, o levantar-se, no hebraico significa sair de um estado e ir para outro. Sabe o que é isso? Mudar a postura. Sentado você está tranquilo, você está bem acomodado aqui, sim ou não, gente? Tranquilo, glória a Deus, está ouvindo de boa, olha que ambiente gostoso, pá, legal. Aí daqui a pouco, se alguém te pedir algo que vai te tirar desse estado em que você está, então isso vai gerar em você uma inconformação. Você sai da acomodação e se incomoda com aquilo e faz, sempre. Quando Deus pede, quando Deus libera, quando Deus fala, você sai do estado em que você está e passa a um estado de obediência e sensibilidade à voz dele. Abraão se levantou de madrugada, depois de ouvir a voz de Deus, pegou o seu jumentinho, tomou consigo 2 moços, ou seja, eram empregados dele, e o seu filho Isaque. Cortou a lenha para o holocausto, levantou-se e foi para o lugar que Deus lhe dissera. Olha só nos próximos versículos, 4. Ao 3º dia, ai Deus do céu, fala conosco essa noite, Espírito Santo. Ao 3º dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. Você esperaria 3 dias para que Deus mostrasse outro degrau para você? Sabe o que significa 3 dias? Morte e ressurreição. Sabe o que significa 3 dias? Um novo tempo que você vai viver. Sabe o que significa 3 dias? Eu não sei se você está entendendo essa palavra no seu espírito. A carne não está prestando de nada nessa palavra. É no seu espírito. O que eu estou falando para você é vida. É vida. Se você receber isso no seu espírito, vai mudar a sua vida espiritual completamente. 3 dias depois, Abraão levanta, imagina, gente, aquele senhor de idade, uns 100 anos, ali, um século de vida, andando, não sei, talvez bem fraquinho, não sei, mas era tão sensível à voz de Deus, que de repente ele levanta os olhos, Deus acabou de falar comigo, é lá. Ou seja,
Durante o processo, o Espírito Santo continua falando contigo. Só que você precisa continuar ouvindo a Ele. E quando eu falo de ouvir, não é com os ouvidos, é com o coração. Tem muita gente que ouve a voz de Deus, mas sai, por exemplo, eu espero que não seja aqui essa noite, pessoas que ouvem a Deus e saem daqui como se nada fosse nada. Alguma coisa tem que acontecer. Ouvir a Deus é experimentar um novo degrau, uma nova estação, um novo tempo. É saber que Ele está fazendo alguma coisa. Abraão ouviu a voz de Deus, sim ou não? Abraão ouviu a voz de Deus, sim ou não? O que Abraão tinha que fazer? Sacrificar o seu filho. Resumindo, 6. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-lo sobre Isaque seu filho, e ele tomou fogo e cutelo nas suas mãos, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai, e disse: meu pai. Ele disse: eis-me aqui. Eis aqui o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Disse Abraão: Deus proverá. Quem experimenta ouvir a voz do Espírito Santo todos os dias, sempre vai ter essa palavra no seu coração. Eu não vejo ainda, Deus vai prover. Eu não consigo ver a realidade, Deus vai prover. Imagina o Felipe levantando, o anjo falou: vai, eu vou, eu não sei o que vai acontecer, mas Deus vai prover. Abraão se levantou, pegou o jumentinho, 2 empregados do seu filho, colocou a lenha, o holocausto sobre o seu filho, telo, o fogo, tudo certinho, e foi 3 dias caminhando. Agora eu falo para você, o que eles conversavam nesses 3 dias? Você já pensou? O que eles falavam entre eles durante 3 dias? Eu imagino Abraão 3 dias, olhando para o seu filho: amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Eu não terei dúvida. Eu não posso deixar a dúvida entrar em mim. Amém, Senhor. Tudo que eu estou fazendo é porque o Senhor falou. E assim será. 2º dia, amém, Senhor. Imagina ele olhando para o filho dele e já pensando que poderia colocar no altar o filho. Amém, Senhor. O Senhor proverá. Eu continuo ouvindo a tua voz. A palavra fala então, no versículo 9. Versículo 9. E chegaram ao lugar que Deus lhe dissera. Edificou Abraão ali um altar e pôs em ordem a lenha. E amarrou Isaque seu filho e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Até aqui, irmão, deixa eu falar para você uma coisa. Abraão estava só obedecendo. Até aqui, meu jovem, Abraão estava comprometido com o Espírito. Só que a parte mais importante aqui é o versículo 11. A história conta que enquanto Abraão estava ali, imagina o altar. A história judaica conta, gente, que Isaque tinha 30 anos de idade. Não era 12, era 30. Era uma analogia. Gênesis 22 é Deus e Jesus, Abraão e Isaque. É uma analogia. Os 2 moços, Elias e Moisés, que representa a lei, que representa os profetas. O fogo, o Espírito Santo, o cutelo, o julgamento de Deus, o holocausto, a cruz. É uma simbologia. Mas eu quero que você entenda aquilo que o Espírito Santo está falando aqui. A parte mais importante, que é o 11. Mas o anjo do Senhor lhe bradou dos céus: Abraão, Abraão! Ele disse: eis-me aqui. Fala para você,
se Abraão não tivesse continuado. Eu não sei se você está entendendo a palavra. Vamos lá. Olhe para o seu irmão e diga assim: irmão, está tudo bem contigo? Você está assim compreendendo o que Deus está falando? Olha para ele assim: eu estou achando você meio quietinho, assim, olhando com a cara de assustado. Foi isso que o Senhor falou para mim hoje na viagem. Fale para eles continuarem ouvindo a minha voz. Eu só estou falando aquilo que ele falou. E a gente precisa entender isso. Agora imagine se Abraão não tivesse ouvido o anjo. Ia acabar ali. Isaac ia morrer. Não teria história para contar. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Qual foi a diferença principal? O cutelo na mão, Isaac amarrado, olhando. Abraão! Eis-me aqui. Eu continuo ouvindo a tua voz. Eu ouvi aquele dia, naquela madrugada, quando o Senhor falou a Abraão: oferta o teu filho. Mas eu continuo ouvindo aqui: não precisa mais ofertar, eu já sei que você me ama. Você está entendendo, cara? Você compreende que continuar ouvindo a voz do Espírito Santo é muito melhor do que ter ouvido lá atrás? Tem gente que fica só naquela voz, lá atrás. Não, Deus falou comigo, amém, se Ele falou contigo, obedeça, continue obedecendo, mas ei, esteja mais sensível do que nunca, porque Ele pode falar a qualquer momento com você, e você precisa: eis-me aqui. Jovens que ouviram a voz do Espírito Santo, sabe o que eu ouvi esses dias? No meu devocional com o Espírito Santo em casa. Cara, eu ouvi uma coisa do Espírito Santo que eu tinha há 10 anos atrás ouvido. Eu vou abrir meu coração aqui. 10 anos atrás, 2008, quando eu gravei o primeiro CD, Espírito Santo meu amigo. Eu tinha ouvido uma frase dele, que ele repetiu essa frase para mim agora, hoje. E hoje essa frase faz muito efeito, mais do que qualquer outra coisa que eu já tenha vivido nessa uma década com ele. E é pouquinho, uma década só. Entenda que ouvir o Espírito Santo, ou melhor, continuar ouvindo Ele é muito mais forte, muito mais geração forte, que ter simplesmente ouvido Ele lá atrás, e até já se esqueceu. O que Deus falou contigo aquela vez? Cara, eu nem me lembro mais. Mas não foi tão forte. Pois é, mas eu ando tão distraído ultimamente que... Ô jovem, geração forte, porque é a geração cheia do Espírito Santo. Só pode ser forte, porque é cheia daquele que é forte. Eu quero ministrar sobre você daqui a pouquinho. Mas assim, vocês entenderam a palavra? Entenderam a comparação que eu fiz? Abraão e Filipe, amém? Abraão lá no Antigo Testamento, aqui é para acabar com esse negócio. Deus só falava lá no Antigo. Não, velho. Acabei de falar para você sobre Filipe agora, no Novo, Atos. Já na dispensação da graça. Depois de Jesus já ter subido aos céus. É outra dispensação. O Espírito Santo já estava ali sobre a igreja. Ou seja, falou lá atrás, continua falando. A voz continua igual. E tanto Abraão como Filipe, aprendemos duas coisas com o ancião com o ancião de 100 anos de idade, com o jovem de 26, 25. Aprendemos que não importa a idade. Você pode ter 100 anos, ou 6, 7, ou 8 anos como Samuel. Que quando
Deus falou, eu poderia ficar aqui mais um tempo, mas eu quero já ministrar. Quando Deus falou, Samuel, Samuel, eis-me aqui, Senhor. 7, 8 aninhos. Meu Deus do céu. Pequeno ainda, está crescendo, tem muito pela frente, mas já estava ali. Eis-me aqui, Senhor. Fala que o teu servo ouve. A importância de continuar ouvindo o Espírito Santo. Você entendeu a palavra de verdade? Entendeu de verdade? Que não importa a idade que você tenha, não importa, eu falo aqui, não é idade de idade mesmo, eu tenho 30 anos, por exemplo. Não, não é isso. É idade de fé. Tem gente que nasceu ontem na fé, se batizou agora, está novinho, tudo é novo para ele. Tem pessoas que já estão há 20, 30 anos na fé, tem 30 anos de caminhada com Deus. Tanto aquele que tem mais ou menos, o que tem mais ou aquele que tem menos, todos podem continuar ouvindo o Espírito Santo. Para resumir a palavra, para concluir, você entendeu a palavra de verdade? Filipe, um diácono, processo, caminhada, continuar ouvindo o Espírito Santo. Deus levantou ele, evangelista. Amém? Abraão, apenas um filho, 100 anos de idade, fisicamente não tinha como ele ser pai de nações. Primeiro que a sua mulher já gerou Isaac por um milagre, que era estéril e avançado em idade. Quem está entendendo, diga amém. Era um milagre. Mas esse mesmo jovem, que era um milagre, jovem de 100 anos de idade, esse mesmo senhor continuou ouvindo o Espírito de Deus. Antes tinha um filho, continuou ouvindo, se tornou pai de multidões. Filipe, diácono, evangelista. Abraão, pai de um filho, pai de multidões. Você entende que o processo é continuar ouvindo o Espírito Santo. Se Filipe não ouvisse o Espírito Santo, nós nunca veríamos isso daqui na palavra. Em Atos capítulo 8, último versículo. E o Espírito Santo arrebatou Filipe. Eu amo essa palavra, essa frase é demais. Você não vai ver outros discípulos, só Filipe. Com exceção, Filipe foi arrebatado pelo Espírito Santo e foi parar lá perto de Cesareia. Sabe quantos quilômetros era de onde ele estava até Cesareia? 30. Imagina Deus, em questão de 2 segundos, não precisa andar 30 quilômetros, eu arrebato. Nós nunca veríamos essa história, nunca, se ele não se levantasse, obedecesse e falasse: eis-me aqui, Senhor. Essa noite, o Espírito Santo vem ao seu coração com uma palavra só. Você já ouviu a voz dele lá atrás, em uma experiência, um retiro, em um culto. Você já ouviu a voz dele, talvez, lá no encontro com Deus, num grupo na casa, num retiro especial. Mas a palavra essa noite é: e hoje? Você ouviu ele? E ontem? Você ouviu ele? Ou você está que nem aqueles que a Bíblia, infelizmente, chama-os de indignos de merecerem o reino, porque ouviram e não quiseram mais ouvir. Essa noite a minha oração por você é essa: os seus ouvidos vão se abrir. Você vai ouvir tão claramente o Espírito Santo a partir de hoje, que
Algumas coisas eu falo, olha, debaixo de um temor e na unção do Espírito. Ele vai acelerar algumas coisas para você. Vamos lá. Filipe, de um lugar para outro em 2 segundos, 30 quilômetros. A pé e andar um bocado. Deus acelerou. Por quê? Ouviu a minha voz. Quando você continua ouvindo, Ele vai acelerar. Ele vai acelerar. O que era para ter acontecido 2 anos atrás, vai acontecer já. O que você atrasou, infelizmente, por tantas coisas, distração, falta de prazer na presença dEle, não orou mais, não buscou mais, aquela coisa toda. Quando você der crédito e ouvir a voz dEle, Ele simplesmente, vai acelerar aquilo que Ele quer fazer na sua vida. É por isso, e aqui eu encerro a palavra. Obrigado, Espírito. É por isso que a Bíblia fala, e os jovens voarão como águia, correrão, não se cansarão. Por que você acha que Deus fala para correr? Aquilo que estava atrasado, Ele vai acelerar. O teu chamado, eu não sei se você está ouvindo a voz do Espírito Santo. Cadê o Felipe meu aqui, o meu irmão que toca o teclado aqui? Vem cá que você é um Felipe hoje. Toca o teclado para mim, em nome de Jesus. Deus vai acelerar algo na sua vida também. Eu posso descer? Então vamos lá. Se coloque de pé em nome de Jesus.